Olá pessoal, semana passada eu estava preparando material sobre topografia em Revit para uma turma que está pegando o ateliê de projeto usando ferramentas BIM. Eu recebo com uma certa frequência algumas dúvidas sobre como é que funciona o processo de topografia e criação de terrenos no Revit. E é bem comum eu receber também pedidos para que eu passe a topografia para o Revit. Já que eu estava preparando esse material para a turma, testando os arquivos, os templates e tudo mais, eu decidi documentar todo esse processo e compartilhar com vocês agora. Então vocês vão ter acesso a todas as etapas que envolvem a criação de uma superfície topográfica e as boas práticas também para que você crie uma superfície topográfica e edite essa superfície sem ter maiores problemas no Revit. Sem mais delongas, meu nome é Thiago da Mata e você está no SOS Revit. A gente tem que vir aqui no AutoCAD, tá? Então você vai pegar a sua base de topografia, que está em CAD, para poder fazer algumas adequações. Qual é essa adequação? Primeira coisa, você tem que criar uma layer de topografia. Você pode botar terreno, topografia, você vai criar uma layer separada. O que é que vai ter nessa layer? Essa layer só vai ter curvas de nível. Apenas isso. Não pode ter letra, não pode ter qualquer outro elemento, edificações, nada. É só curva de nível. Eu vou ocultar as outras aqui para você conseguir ver que na layer de terreno só tem topografia. Aqui só tem topografia. Segundo ponto, essa topografia tem que estar com as elevações corretas. Não pode dar flatten. Terceira coisa, as curvas de nível tem que estar em polilinha, uma linha única do começo até o fim. Cada curva de nível é uma linha única. Próximo detalhe, você tem que deixar essa base o mais próximo possível do ponto básico do AutoCAD. Então você vai selecionar tudo, dá um Ctrl X, dá um Ctrl V e digitar as coordenadas 0,0,0. Ou seja, ele vai para pontos X0, Y0 e Z0. E ele já foi lá para o ponto básico. Então, está bem próximo do ponto básico do CAD. Você já colocou a topografia em uma layer separada. Você já checou se essa topografia está em polilinha. Já checou se ela está com a elevação correta. Já colocou essa base o mais próximo possível do ponto zero do AutoCAD. Agora só basta você salvar esse arquivo. E você vai salvar ele na versão do AutoCAD 2010. É isso mesmo, você vai ter que salvar na versão bem antiga assim, para que não dê erro, tá? Então você coloca o nome do arquivo, coloca a versão do AutoCAD que você quer e pede para salvar. Aqui no Revit, primeiro a gente tem que importar nossa base lá do AutoCAD. Então eu vou na aba Inserir, Vínculo CAD. No vínculo CAD eu vou procurar aqui meu arquivo DWG da topografia. E tem alguns pontos de configuração que a gente tem que se atentar. As cores. O que seria isso? Ele vai querer saber se eu quero preservar as cores lá do CAD, se eu quero deixar preto e branco, ou se eu quero inverter essas cores. No nosso caso, pode deixar as cores preservadas, que não vai interferir em nada. As camadas, ele pergunta se a gente quer importar todas, selecionar específica, ou só importar as que estão visíveis lá no AutoCAD. Já a unidade de importação, por definição, vem autodetectar. Eu aconselho que você configure esse parâmetro levando em consideração a unidade de medida utilizada no AutoCAD. Se no AutoCAD a unidade de medida está em centímetros, você vai alterar para centímetros. Se tiver em metros, para metros. No meu caso, eu sei que minha base DWG foi feita em metros. Então eu vou colocar aqui
metros. No posicionamento, a gente tem algumas opções. As opções automáticas e as opções manuais. Eu vou deixar automático origem para origem. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a origem lá do CAD, o 0,0,0, e colocar na origem do Revit. É por isso que é muito importante a gente ter colocado o desenho próximo da origem lá no AutoCAD. E o último ponto é em que nível do Revit essa base DWG vai ser inserida. No meu caso, eu tenho um nível separado para o terreno, então eu vou colocar em nível terreno. Depois de ter configurado todos esses parâmetros, eu posso aí sim abrir o arquivo DWG. Ele já carregou e inseriu o DWG na minha área de trabalho Revit. O próximo passo é a gente criar a superfície topográfica. Para isso, a gente vai na aba Massa e Terreno. Na aba Massa e Terreno, a gente tem a opção Superfície Topográfica. A gente pode clicar em Superfície Topográfica e aqui a gente tem a opção tanto de colocar pontos e colocar a elevação desses pontos, como criar uma superfície topográfica a partir de uma importação. E essa importação ela pode ser uma importação de DWG ou um arquivo de pontos. Então, eu vou selecionar instância de importação, porque nós vamos fazer uma superfície topográfica baseada em uma topografia CAD. Com essa opção selecionada, eu tenho que clicar na minha base DWG. Então, eu dou um clique sobre a base DWG e ele vai abrir essa janela aqui para mim. Essa janela, ela diz todas as camadas que existem lá no arquivo CAD. E perceba que eu tenho uma camada aqui, que é a camada de terreno. Por isso que é muito importante fazer as configurações lá no AutoCAD. Eu separei minhas curvas de nível em uma lei específica. E agora eu só vou deixar marcado essa lei específica. Então eu vou verificar nenhum e marcar a layer de terreno. Agora eu posso dar OK. E perceba que a superfície topográfica já foi criada. Só que para que eu possa utilizá-la, eu tenho que confirmar o comando do Revit. Então eu vou aqui em concluir a superfície. E agora sim, se eu for numa vista 3D, eu tenho lá já a superfície topográfica em Revit. Com a superfície criada, a gente pode começar a fazer as alterações desejadas. Então, se eu quisesse separar a superfície total da superfície do meu terreno, eu consigo fazer isso aqui. Basta eu ir na aba Massa e Terreno e dividir a superfície. Então, clicando em dividir superfície, selecionar a superfície que eu quero trabalhar, eu clico nela. Veja que o Revit já alterou sua visualização para um tom acinzentado, o que significa que a gente está no comando e que a gente tem que executar o desenho. Então, eu vou escolher minha ferramenta de desenho. No meu caso, eu vou escolher a ferramenta Selecionar Linhas. Já que eu tenho uma base CAD, o Revit reconhece e eu seleciono as linhas. Agora que eu já tenho minha poligonal toda desenhada, eu posso confirmar o comando. Bom, ele está dando erro, que é comum quando a gente utiliza a seleção de linhas. Então, a gente vai pedir para que ele exiba onde é que está ocorrendo esse conflito, para tentar resolver. Olha aqui, o conflito estava acontecendo aqui, ó. Então, eu tenho que fechar. Tudo tem que estar em um ciclo fechado, né? Então, eu fecho aqui
E agora, quando eu confirmo, ele cria a superfície topográfica. A gente pode ver no 3D, ó, que nós temos a poligonal do nosso terreno. Digamos que eu quisesse só de forma esquemática marcar as vias. Então eu tenho também uma opção aqui que se chama sub-região. Então com a sub-região eu consigo desenhar as vias aqui. Lembrando que você tem sempre que terminar a sua região dentro dos limites da superfície topográfica. Eu confirmando o comando, se eu vou lá no 3D, eu já consigo observar minhas duas vias. E eu consigo trocar o material delas, né? Eu seleciono, vou nas propriedades e altero aqui o parâmetro de material. Bom, agora eu já apliquei um material de asfalto para a minha pista e um material de grama para o meu terreno. Legal, né? O Revit ele consegue trabalhar com topografias quando é voltado para edificações. Quando é voltado para urbanismo, infraestrutura, ele não é o software ideal. Hoje a gente aprendeu como configurar a base DWG, como importar essa base para dentro do Revit, como criar a superfície topográfica, como dividir a superfície e como criar sub-regiões nessa superfície para aplicar diferentes materiais. Ainda existe uma parte de criação de platores, corte, aterro e inserção das edificações. Só que para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi não colocar essa parte no tutorial. Se vocês tiverem interesse, em outra oportunidade, eu venho aqui e te explico como criar platores com corte, aterro e criações de edificações em torno.